gente vai conversar agora com o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado. Senador, bem-vindo, boa tarde. Ontem tivemos a notícia, né, de que o deputado Eduardo Bolsonaro ficará nos Estados Unidos. Ele pediu licença do cargo, tem 120 dias, né, para se licenciar, ainda mantendo o cargo dele de deputado. E o pai dele, Jair Bolsonaro, foi ao Congresso, disse que a vítima de uma perseguição, né, chegou a chorar ao falar que vai ficar longe do filho. Como é que os senhores têm visto, o PT tem visto essas movimentações da família Bolsonaro? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Sasa. Boa tarde, Sakamoto, Cláudia. Bom, nós temos visto essa posição do Eduardo como uma estratégia de tentar difamar o país, de passar a ideia de que nós estamos num regime totalitário, tentando reforçar a narrativa de que o judiciário brasileiro está perseguindo o Bolsonaro e que eles estão sendo perseguidos, ou seja, eles estão tentando passar uma imagem de que nós somos um país que não está vivendo a plenitude do Estado Democrático de Direito. É isso que eles querem passar, é isso que eles querem vender, por isso não é uma estratégia de fuga ou qualquer coisa do tipo, é uma estratégia bem pensada no sentido de difamar ou de macular a imagem da nossa democracia. Senador, boa tarde, obrigado pela presença aqui no All News. Como é que o Partido dos Trabalhadores, né, que entrou, fez o pedido, né, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal para a apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, vê a negativa, né, tanto por parte da Procuradoria-Geral da República quanto do próprio Supremo Tribunal Federal em conceder essa suspensão do passaporte? Bom, eu acho que eu particularmente, e acho que uma parte da nossa bancada aqui no Senado, a gente vê como natural, né? Uma vez que ele não está respondendo e ainda não tem uma condenação, retirar o passaporte de alguém é uma medida cautelar para evitar que essa pessoa se evada, fuja de responder a um processo, coisa do tipo. Aparentemente não estava dado, portanto, natural que a Procuradoria-Geral não tenha solicitado ou patrocinado medidas cautelares dessa natureza. Mas o fato dele ir para lá, de certa maneira, o coloca na condição de quem tem algum tipo de receio, além daquilo que eu já falei, que de estar levando uma impressão, uma imagem que ele quer reforçar do Brasil lá fora para fortalecer a tese deles de que eles estão sendo perseguidos e que o Brasil não tem liberdade de expressão, toda essa conversa que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses. Carla? Líder, senador, eu conversando com alguns senadores de oposição hoje sobre reserva, eles estavam fazendo uma análise de que agora o jogo inverteu, que antes era a esquerda que buscava alguns entes internacionais para poder, enfim, criticar o governo e fazer algum tipo de denúncia. A gente teve uma pandemia com Jair Bolsonaro e várias atitudes negacionistas que a esquerda usava alguns mecanismos internacionais. A avaliação de alguns senadores da oposição que eu conversei, mesmo sobre reserva, eles fazem algumas críticas até a essa decisão do Eduardo Bolsonaro, mas eles falam também de que que agora a esquerda estaria provando do seu veneno de atrapalhar ainda a imagem do Brasil lá fora. Minha pergunta dá para chegar a um equilíbrio disso, ou não tem como impedir esse desgaste da imagem do Brasil lá fora, ou o senhor acha que essa tentativa de narrativa, nesse caso agora do deputado Eduardo Bolsonaro, só surte efeito numa bolha ali? Eu acho que há uma propensão por parte de alguns atores na cena política internacional, principalmente dos que patrocinam esse tipo de discurso, como o Elon Musk, como o próprio Trump, né? Eu acho que alguns deputados e alguns
alguns membros do parlamento americano que estão nessa lógica de justificar a agenda deles, essa agenda ultraconservadora, autoritária, impositiva, da vontade deles a qualquer custo para o mundo, eu acho que ele vai ter amparo lá. Agora, aqui no Brasil, eu não acredito que isso vá crescer e que isso vai extrapolar a bolha bolsonarista, mas nos Estados Unidos eu acho que ele vai causar, vai reforçar e vai dar elementos, vai dar argumentos para continuar essa guerra do Elon Musk contra o nosso judiciário e contra as nossas instituições. Senador, ontem houve a apresentação dos projetos, né, por parte do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tanto da isenção para quem ganha até R$5.000 por mês do imposto de renda, né, da pessoa física, quanto da proposta de compensação que viria de um imposto mínimo, né, de até 10% para quem recebe 50 mil por mês e que ainda não é taxado em pelo menos 10%, né? A parte da isenção do imposto de renda de 5 mil, eu acho até a parte mais simples de ser aprovada, principalmente que ano que vem, ano eleitoral, quero ver o deputado e senador que vai ter coragem de votar contra isso, né? Agora, e a outra parte? Até porque a gente sabe que dentro do Congresso Nacional tem muita gente que se enquadraria na categoria de super rico. E aí esse é o ponto, né? O senhor vê essa possibilidade, o senhor vê essa chance de aprovação dessa medida, que não é apenas uma compensação, de certa forma ajuda também a reduzir um pouco a desigualdade tributária no Brasil, né? Que a dificuldade não é aprovar a isenção até os R$5.000. A dificuldade vai ser como fazer a compensação, porque nós estamos mexendo em quem comanda, de certa maneira, os meios de produção, quem comanda parte da política brasileira são esses muito ricos e essa pequena minoria, né? E você também tem razão quando diz que parte deles estão aqui representados e estão literalmente aqui no Congresso. Então, eu creio que nós vamos ter uma mudança no modo de compensação, talvez uma redução da alíquota de 10% para 5%, ou a ampliação do limite acima de R$1 milhão de reais, alguma coisa do tipo. Eu estou predizendo, eu não estou prevendo, eu estou predizendo pelo que a gente conversa, pelo que a gente vê. Agora, eles vão ter que encontrar um mecanismo de compensação e talvez abra um debate sobre as isenções tributárias diversas, que também é um ralo enorme, porque este país é um país que faz o maior programa de transferência de renda para a população mais pobre e também um país que faz o maior programa de transferência de renda para os mais ricos, né? Portanto, eu acho que essas questões vão caminhar em conjunto, mas, ao final, eu acredito na aprovação e na apresentação de medidas que compensem a isenção tributária. Vai ser um debate ideológico extremamente profícuo, positivo. Se a gente pudesse fazer vários debates ideológicos dessa natureza, seria excelente. E eu acho que vai caminhar por aí, viu, Sakamoto? Eu acho que ou aumenta um pouco a faixa de cobrança para cobrar acima de R$1 milhão e tira das isenções. Eu acho que vai caminhar mais ou menos, ou reduz o valor da cobrança para todos e diminui as isenções. Eu acho que é esse meio de campo que eu acho que vai acabar sendo o equilíbrio ao final do debate sobre a isenção do imposto de renda até R$5.000. Pois é. Senador, Carla. em relação obrigada, Diego. Em relação a um outro projeto também que está se falando bastante no Congresso, é a pauta da anistia, né, aos condenados de 8 de janeiro. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem ainda se esquivado sobre isso, mas faz declarações
de que vê ali talvez alguma brecha para isso. E até recebeu umas famílias que o Jair Bolsonaro levou no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, me parece um pouco mais distante dessa pauta e costuma dizer aí nos bastidores que ele não vê isso como uma pauta. O senhor acha que no Senado, eu queria saber, como é que o senhor vê isso no Congresso como um todo? E o senhor também faz essa análise, o Alcolumbre, como presidente, já falou para os senhores que isso não é uma pauta, o senhor não vê o avanço da anistia no Senado, por exemplo? Eu acho que no Senado essa pauta não deve prosperar, até porque o Alcolumbre tem dito que essa não é uma pauta que interessa e que vai melhorar a vida dos brasileiros, né? Na Câmara, a gente tem uma realidade um pouco diferente daqui do Senado, e eu acho que o presidente Hugo Mota talvez esteja submetido a uma pressão maior. Mas também não acredito que isso seja pautado por ele, assim, se dentro das condições normais que a gente está indo, dentro do quadro atual, do cenário atual, eu não acredito que ele paute este tema. Agora, uma pergunta que a gente precisava fazer era em relação se esse ato de 8 de janeiro fosse em 1970, o que aconteceria com essas pessoas que estão presas, né? O que teria acontecido com essas pessoas se fosse em 1970? A gente precisa perguntar para quem pede anistia nos dias de hoje. Essas pessoas estão tendo a oportunidade de ficarem à vista dos seus familiares, elas não estão incomunicáveis, não estão incomunicáveis, elas estão tendo direito a um processo legal, tem uma acusação, tem um fato, né? Elas estão respondendo a um processo por atos que cometeram, né? E na década de 70 as pessoas sumiam, desapareciam, as pessoas eram assassinadas, jogadas no mar, presas, ficavam incomunicáveis, vocês simplesmente sumiam da face da terra e ninguém falava mais nada. Portanto, o que é que nós estamos... A gente precisa puxar esse debate, também fazer esse debate de uma forma mais profunda com os nossos colegas parlamentares. Senador, eu queria perguntar sobre o comportamento de alguns colegas dos senhores no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, né? Tivemos recentemente o senador Marcos Duval nas redes sociais, gritando, enfim, e pedindo ações contra o ministro Alexandre de Moraes. Teve recentemente aquele caso, né, do Gustavo Gayer, e está na home do UOL agora também, do senador Plínio Valério, né, do PSDB. Ele disse que queria enforcar a ministra Marina Silva, né? Esse comportamento, né, a gente sabe que o tom subiu, que os ânimos estão exaltados, mas não passou demais do ponto não, senador? Eu acho que está passando do ponto. Na última reunião de líderes, que foi na quinta-feira da semana passada, nós levamos esse tema. O senador Davi Alcolumbre ficou bastante irritado com a situação do Marcos Duval. Ele está no limite da paciência. No caso do Marcos Duval, houve alguns senadores que tentaram atenuar por conta... talvez ele esteja passando por alguma dificuldade de saúde, né? Mas, veja, a tolerância ela está no limite e ficou de um grupo de senadores conversar com ele para tentar ver se consegue um afastamento médico para ele, para que ele não venha venha sofrer um processo no Conselho de Ética e até mesmo de cassação. Eu acho que tem hoje uma disposição até para votar uma cassação diante do que o Marcos Duval tem dito e do quanto ele tem exposto à instituição Senado Federal. Essa fala do Plínio Valério, ela é recente, né? Amanhã nós vamos discutir também essa questão e amanhã nós vamos ter uma posição, eu acho que mais definida do Colégio de Líderes sobre qual o comportamento que a gente deve esperar de um parlamentar. O fato dele ser parlamentar não o autoriza a falar o que ele bem entende, quer e do jeito que ele quer. Inclusive,
dando um exemplo e estimulando a violência, e isso é uma coisa inaceitável, que deve ser, e eu vou levar, eu particularmente, amanhã na reunião de líderes, às 8 horas da manhã, estarei pautando de novo a situação do Marcos Duval e essa situação do senador Plínio Valé. Certo. Senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, obrigado por nos atender, senador. Um abraço, viu? Uma ótima tarde.